Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Você é aluno do segundo ano, da segunda série do ensino médio. Nós vamos começar agora a nossa aula de literatura. Na nossa aula de literatura, planejada para hoje, nosso último dia de aula aí televisionada, né, transmitida pelo canal Educação, antes do nosso recesso, né? A gente vai ter um recessozinho de férias, mas a gente vai deixar aí esse material de recuperação de conteúdos. Já falamos sobre o realismo, falamos sobre o naturalismo, não falamos, ou falamos já em épocas anteriores, já falamos sobre o naturalismo. Mas hoje vamos trazer para vocês a questão da revisão do naturalismo, tá? Na aula passada a gente revisou o realismo machadiano e hoje a gente ingressa aí com essas informações do naturalismo, tá? Na nossa cartela aí, ó, temos realismo e naturalismo, vamos focar hoje no naturalismo, tá? Para que a gente possa contemplar esses dois grandes momentos da prosa através aí da nossa literatura. E, gente, o naturalismo é isso, gente. Classes populares, né? Representações de moradias suburbanas, situações tensas que a gente vai observar que são retratadas aí dentro dessa esfera. O naturalismo no Brasil começa em 1800, deixa eu botar aqui, ó. Começa em 1881 com a publicação do livro O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Essa obra de Aloysio de Azevedo, desse pernambucano, foi uma obra de muito impacto, principalmente de crítica a Azevedo, por parte dos ludovicanos, cidadãos da cidade de São Luís do Maranhão, a respeito das denúncias graves que ele fazia. Uma comunidade rejeitada, uma comunidade que tinha muitas vezes situações extremamente tensas, como o racismo. E é para falar sobre esse naturalismo e sobre esse escritor que a gente vai trazer para vocês um pouquinho aí da obra de Aloysio de Azevedo. Caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Nasceu em São Luís do Maranhão e falece em Buenos Aires, na Argentina, no início do século XX. Bom, Aloysio de Azevedo foi um escritor muito interessado em discorrer sobre as problemáticas do seu país, da sua sociedade. Com um bom senso crítico e um olhar extremamente apurado a respeito das coisas, Aloysio de Azevedo abordou temáticas um tanto quanto críticas. Falou da Igreja Católica, né? Falou sobre os casos de racismo, os comportamentos inadequados que determinadas pessoas na sociedade tinham, o desfacelamento da realização do casamento através de relações adúlteras, os vícios dos mais ricos e também dos mais pobres. Todos aqueles que estão participando da narrativa de Aloysio de Azevedo representam de forma nacional aquilo que seria a realidade do país no século passado. E aí a gente vai ver, olha, que uma das características que ele tinha é apresentar essa forte criticidade, né, associado àquilo que o movimento realista e naturalista tinha, que era um clamor por essa visão racional, a racionalidade dessa literatura fazia com que o autor Aloysio de Azevedo misturasse de tudo, do determinismo de Comte ao positivismo, buscando, por exemplo, as visões do socialista aí, do socialismo de Karl Marx, né? Passando, inclusive, também pelo evolucionismo de Darwin, para explicar como os comportamentos humanos
são importantes dentro desses aspectos. Bom, a sua iniciação literária se deu de inspiração romântica. Mais uma vez, a gente tem a estreia desses escritores por questões monetárias, financeiras mesmo, né? A gente vai encontrar aí que essa primeira narrativa dele foi uma narrativa que tentou consolidar ele na cidade de São Luís como um autor que tivesse um conforto financeiro um pouco melhor. E escreve Uma Lágrima de Mulher, em 1879, com características tipicamente românticas. O que ele já começa a abandonar na segunda narrativa dele, publicada na cidade de São Luís e que depois foi republicado na cidade do Rio de Janeiro, principalmente porque em São Luís do Maranhão, quando ele publicou em 1881, ele praticamente foi escorraçado pela sociedade por conta dessa obra, já que essa obra aqui denunciava de uma forma bem explícita um comportamento racial inadequado da cidade de São Luís, né? Do ludovicano, que é como se chama a pessoa que nasce na cidade de São Luís, tá? Então, esse maranhense que morava lá se sentiu ofendido e logo procurou tirar satisfação com a Luiz de Azevedo, que tinha alguns empregos, era professor, tinha alguns contratos com os jornais da época, mas viu inclusive ser expulso da própria casa, de que ele vivia de aluguel, por conta da rejeição das pessoas a esse racismo da cidade, tá? Foi embora para o Rio de Janeiro, porque seu irmão Arthur de Azevedo já fazia um monte de sucesso lá, fazendo peças teatrais que lotavam os teatros do Rio de Janeiro. Era vendido, comercializado, e aí ele resolve ir para o Rio de Janeiro e republica a obra de um sucesso estrondoso, né? Depois disso vem Casa de Pensão, em 1884, e a obra mais lembrada no mesmo ano, que é O Cortiço, né? Onde ele revela todos os tipos de comportamento. Casa de Pensão foi uma narrativa baseada num caso aí de uma jovem pobre, né? Uma jovem moça da sociedade mais empobrecida da cidade do Rio de Janeiro, que foi vítima de uma sedução de um rapaz de classe média alta, em que, inclusive, aí acaba assassinando a jovem, depois que ela passa a ameaçá-lo, aí de contar a todos a sua tragédia pessoal, dela ter sido seduzida, né, e desvirginada por esse malfeitor, e que, no final das contas, não acontece nada com ele, né? É a impunidade, principalmente em relação às questões sociais, tá? E aí a gente vai encontrar aquilo que seria a primeira narrativa polêmica aí do nosso escritor, O Mulato. A Luiz de Azevedo escreveu isso em 1881. Na cidade de São Luís, a narrativa se passa na cidade de São Luís, onde a gente consegue ver nessa história a linguagem do Aloysio de Azevedo se delineando. Uma linguagem mais simples, regional. Ele não é tão erudito e sofisticado quanto a linguagem do Machado de Assis, que joga pesado mesmo, mostrando uma intelectualidade que ele construiu sozinho, de forma sábia, que é inigualável, né? A intenção do autor, já nessa primeira obra aí, que a gente vê a capa de uma das adaptações da narrativa O Mulato para o HQ Histórias em Quadrinhos, era trabalhar as críticas sociais, tá? A discriminação, o preconceito eram constantes aí dentro dessa visão de mundo que o Aloysio de Azevedo tinha. Até porque o Brasil do século XIX era um país em que as pessoas, em 1881, eram escravas ou, se libertas, não tinham aquele processo de inserção com dignidade, porque nós tínhamos uma prática de discriminação racial muito, muito forte, né? Tanto é que você vê que o assunto principal dessa narrativa é o tipo de sociedade que despreza a participação dos negros, principalmente porque não enxerga nos negros
pessoas que possam fazer parte dela. E aí, quem são essas pessoas? Principalmente honrados elementos da sociedade e até mesmo aqueles que pregam a justiça, ou então aqueles que pregam a benevolência. Então, aqui a gente vai encontrar uma sociedade racista, preconceituosa, violenta, omissa, né? Nós temos práticas de escândalos dentro da Igreja Católica, principalmente porque os padres ainda continuam desrespeitando regras básicas, como é a questão do celibato, se envolvendo de forma inadequada e pessoal com vários membros daquela sociedade. Isso faz com que a gente possa encontrar várias nuances aí importantes. E aí a gente vê uma sociedade cheia de vícios, cheias de preconceitos, mostrando para você, olha, aquilo que o Aloysio de Azevedo constrói, uma visão imperiosa do Brasil e os seus problemas, tá? Para isso, ó, não pode perder nenhum detalhe. Os detalhes, principalmente relacionados a comportamentos e a construções sociais, contextualização, são importantíssimas. Ou seja, o contexto dessas narrativas, né, principalmente também a personalidade, que a gente vai poder também minuciosamente construir que a gente vai construir dessas pessoas e, logicamente, além dessa personalidade, então, os valores que essas pessoas e os comportamentos que elas vão ter vão dar para você mais ou menos a nuance desses aspectos, tá? Na primeira obra, O Mulato, a gente vai encontrar a história desse personagem, o Raimundo, né? O Raimundo é o personagem que titulariza a narrativa, o Mulato. Já foi um escândalo, gente, trazer a referência aos negros brasileiros no século XIX como título, né? E aí a gente vai poder observar dentro desse aspecto. Este livro foi escrito e sentido aos 20 anos, quando eu estava no Maranhão, ao lado da minha família. Apareceu em 1881. Procurei conservar religiosamente certos dizeres e locuções que se usam naquela província. Eis o Aloysio de Azevedo escrevendo à época aquilo que ele, já, na verdade, já tinha pronunciado, aquilo que seria a sua motivação para escrever. Uma história feita em boa fé, não puxei a força de dentro de mim. Ou seja, ele tenta, nesse exato momento aqui, dessa narrativa, manter a sua imparcialidade, para que ele pudesse contar com todas as riquezas de detalhes e principalmente o comprometimento com a verdade, que é aquilo que ele quer chegar, para poder convencer o leitor das suas narrativas. Isso aqui é o prefácio dele. É aquele momento em que ele, como escritor, apresenta a história do Raimundo, né, da sua motivação de escrever esse processo e esse entendimento. E aí a gente vai poder observar que o quadrinista, né, ele tentou trazer para esse aspecto, né, todos os detalhes de uma sociedade com comportamentos, com vícios, ó, a questão da bebida, né? Vou até colocar aqui, ó. Questão séria do alcoolismo. É um dos vícios, né, que a gente vai poder identificar. Foi ela que se formou por si mesma. Ele vendo, olha, esses comportamentos adjetos das pessoas, ele viu o romance praticamente surgir só. É como se o romance fosse um ser vivo e pudesse, através dessa sua autonomia, criar. E aí a gente vai ver, olha, é uma visão científica, não só dele, que descreve com imparcialidade, como se ele fosse um cientista da sociedade para descrever aquele fenômeno, e principalmente porque, ó, como todo bom cientista,
ele se apega à verdade, aquilo que se pode comprovar de forma objetiva, tá? Aí, olha, a história, ela é mostrada dentro dessas situações, né? Logo no início da história aparece o Raimundo, olha aqui ele entrando em um dos comércios da cidade de São Luís. E o Raimundo, gente, ele aparece muito bem vestido, né? E aí, quem será esse gajo ou coisa? Não sei o homem, mas é um rapagão, é um filho de humano da pescada. E chama-se Raimundo. Estava nos estudos. Olha, veja que aqui ele descreve a linhagem dele, ó, linhagem do personagem, e principalmente a formação, o caráter, aquilo que seria a comprovação de que esse Raimundo seria um homem de bem, que passa a ser visto como um problema para a sociedade. Por quê, gente? Ó, porque ele só tinha um problema, né? A sua condição negra. Então, quando eles se aproximam, né, na época, no século XIX, as pessoas eram tipificadas por expressões que hoje são consideradas e devem ser tratadas como expressões de discriminação forte racial, expressões racistas. O termo mulato, né, que hoje é um termo rejeitado, deve ser rejeitado porque era tido uma alusão fisionômica às mulas, né, pela sua condição fenótipa, serem mais claras do que aí o jumento, né, já que a mula é o cruzamento de um cavalo com um jumento. E, de uma certa forma, as pessoas tidas como com essa fenotipia mais clara, né, com esse aspecto de pele mais clara, eram consideradas mulatas no século XIX, ou seja, era uma mistura racial que acentuava a condição negativa dos negros aí em relação ao seu tom de pele. Então, era uma forma racista, mas era uma forma eufemística de dar às pessoas afrodescendentes uma certa inclusão dentro da sociedade. E aí eles passa a ser chamado de mulato por conta desse tom de pele mais claro, dessa fenotipia que ele tem, que não era que já era caracterizadora da sua mistura racial. Mas mesmo assim, gente, a gente vai poder observar que ele acaba sendo julgado por aquela questão do racismo, né? E ao longo da narrativa é muito forte essa perseguição que o Raimundo sofre de toda a sociedade, que não enxerga que ele tem um padrão, que não enxerga a sua linhagem e que não enxerga a sua qualidade de pessoa. E que faz com que a gente possa perceber que o racismo ele é inexplicável dentro desse aspecto, já que o personagem principal sofre padece com esses momentos. Então, olha, o que é uma obra narrativa naturalista? É uma obra que fala sobre instintos principalmente sexuais, né? Nós temos as personagens voltadas praticamente para relações, vamos dizer assim, que mexem muito com esses conceitos de liberdade sexual, como é o adultério, onde muitas vezes as personagens mostram que não são, vamos dizer assim, felizes na sua vida pessoal e íntima dentro dos seus casamentos e procuram aí em relações adúlteras essa ou liberdade ou essa plenitude desse momento ou dessa necessidade sexual, né? E aí a gente vai encontrar também essas, vamos dizer assim, obsessões sexuais também aí sendo trazidas, né, através de personagens que apresentam comportamentos libidinosos, né, relacionados a taras e outras perturbações que eram tratadas dentro desse momento. As ações de sobrevivência é aquelas que mostram que os mais fortes sobrevivem. Fortes sobrevivem. Então, olha, os mais fortes sobrevivendo, a gente vai encontrar essa representação aí dentro
desses elementos. E, muitas vezes, porque vivem mal, porque estão em locais ruins, porque têm esse comportamento que são condenados por essa visão determinista que ele vai encontrar da sociedade. Bom, vamos lá fazer a leitura da questão de número 1. Aqui não sei porque que botaram 3, mas é a questão de número 1, gente. Ó. Questão de número 1 para a gente poder começar. Aí depois a gente volta nela. Pedir 2 minutinhos para você fazer a leitura. 2 minutinhos aqui. Dei a mão de minha filha, porque o Senhor é eu. O Senhor é um homem de cor. Infelizmente, esta é a verdade. Raimundo tornou-se lívido. Manuel prosseguiu, no fim de um silêncio. Já vê o amigo que não é por mim que lhe recusei. Ana Rosa, mas é por tudo. A família de minha mulher sempre foi muito escrupulosa a esse respeito. E como ela é toda a sociedade do Maranhão. Concordo que seja uma asneira, concordo que seja um prejuízo tolo. O senhor, porém, não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Nunca me perdoaria um tal casamento. Além do que, para realizar, teria que quebrar a promessa que fiz à minha sogra, de não dar à neta senão um branco de lei, português ou descendente direto dos portugueses. Olha esse diálogo entre o Raimundo e o pai da sua namorada Ana Rosa. Influenciado pelo ideário cientificista do naturalista, a obra destaca o modo de como o mulato era visto pela sociedade nos fins do século XIX. Nesse trecho, Manuel traduz uma concepção em que a miscigenação racial desqualifica o indivíduo, a condição econômica anulava os conflitos raciais, a discriminação racial era condenada pela sociedade, escravidão negava o direito da negra à maternidade, a união entre mestiços era um risco à hegemonia dos brancos. E aí, gente, olha, o que é que a gente vai encontrar dentro desse aspecto aí?
quando ele fala sobre o final do século XIX, ele diz, olha, não posso, principalmente por quê? Porque a sociedade, ele diz assim, ó, não é por mim que eu lhe recusei, é porque a minha família da mulher era muito, né, escrupulosa a esse respeito, como toda a sociedade. Então ele fala, olha, do preconceito, ok. Todo mundo era preconceituoso, não tinha como. E o senhor há de imaginar o que é por cá a prevenção contra os mulatos. E ele diz, olha, aqui as pessoas não querem de jeito nenhum essa mistura entre pessoas da raça branca com afrodescendentes. Nunca me perdoariam tal casamento, além de que para realizá-lo teria que quebrar a promessa que fiz à minha sogra, de só dar a neta senão um branco de leite. Ou seja, de haver uma mistura dos brancos diretos para que não houvesse nenhum problema em relação a essa mestiçagem. Então, ele fala que na concepção, Manuel traduz uma concepção de que a união entre mestiços era um risco, né, àquilo que seria a hegemonia dos brancos, a esse aspecto de domínio que os brancos teriam em relação à sociedade. Oh, perdão, aqui a letra E, viu, gente? Aqui, ó. Perdão, aqui, ó. Miscigenação racial desqualifica a união entre mestiços, era um risco. É aqui, ó. Pronto. Aqui. Vamos lá. O mulato Rosa cresceu, aprendera de cor a gramática de Sotero dos Reis, ler alguma coisa, sabia rudimentos de francês e tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano. Não era estúpida, tinha uma intuição perfeita da virtude, um modo bonito e, por vezes, lamentara não ser mais instruída. Conhecia muitos trabalhos de agulha, bordava como poucas e dispunha de uma gargantazinha de contralto que fazia gosto de ouvir. Uma só palavra boiava a superfície de seus pensamentos, mulato. E crescia, transformando-se em tenebrosa nuvem que escondia todo o seu passado. A ideia parasita que estrangulava todas as outras ideias, mulato. Esta palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo, a frieza de certas famílias a quem visitara, as reticências de quem lhe falavam de seus antepassados, a reserva e a cautela dos que, em sua presença, discutiam questões de raça, de sangue. O texto de Aloysio de Azevedo é representativo do naturalismo, vigente no final do século XIX. Nesse fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista, pois, letra A, relaciona a posição social a padrões de comportamentos e a condição de raça. Letra B, apresenta os homens e mulheres melhores que eram nascidos no século XIX. Letra C, mostra a pouca cultura feminina e a distribuição de saberes entre homens e mulheres. Ilustra os diferentes modos que um indivíduo tinha de ascender socialmente. E aqui não dá para enxergar, que a moça aqui fez. Deixa eu ver aqui, educação oferecida às mulheres e os maus tratos maus tratos dispensados aos negros. A alternativa correta, gente, ó, ele fala do relacionamento à posição social e aos padrões de comportamento e à condição de raça, tá? Então é importante aí a gente poder identificar. Bom, segunda obra do Aloysio de Azevedo foi o romance O Cortiço, foi a sua última obra de produtor literário aqui no Brasil. Depois ele acaba se mudando para a Argentina, ocupando o cargo de cônsul brasileiro no país sul-americano, né, que é nosso vizinho, e lá passa o resto da sua vida vindo a falecer na cidade, tá? A obra O Cortiço, que também apresenta um quadrinho, fala sobre o processo de favelização do Rio de Janeiro.
quando a cidade começa a ter um crescimento demográfico desordenado, locais distantes, como era aí o bairro de Botafogo, que era distante da cidade, do centro da cidade, passam a ser loteados por pessoas pobres, pessoas que não tinham condições de viver e morar no centro e nos arredores da cidade do Rio de Janeiro. Lá chega vários figuras dessa sociedade desprovida de tantos recursos, lavadeiras, quebradores de pedras, comerciantes, vagabundos também, né? Pessoas que na época eram marginalizadas, como os capoeiristas, enfim. Você tem uma legião de personagens que representam essa sociedade. No meio deles, nós temos dois personagens que são estranhos a essa coletividade, o Miranda e a Estela, que vão morar no bairro Botafogo não por uma questão econômica, mas de sobrevivência do casamento dos dois, já que Miranda havia se casado com a Estela e só depois descobriram o comportamento libidinoso que a mulher tinha, e por conta de todas essas atitudes, ele resolve afastá-la do convívio com outros homens para tentar evitar essa sede desesperada que a mulher tem aí por relacionamentos pessoais. Então, são os dois personagens que não são pobres e que estão aí nesse universo de pessoas pobres. Mas aí a gente vai encontrar várias questões interessantes, né? Olha aqui, ó, o apartheid social. De um lado, a gente tem os moradores do cortiço, João Romão, pessoas que trabalham fazendo serviços, ou então que não trabalham, que estão ali desempregados, ou então são pessoas que têm uma renda atrelado a eventuais situações em que eles praticam, né? E aí, do outro lado, nós temos a família do nosso do Miranda. Então, realmente é uma diferença. Tem um muro que separa esses dois Brasis. Um pobre, composto numerosamente por várias representações sociais, lavadeiras, quebradores de pedra, peixeiros, capoeiristas, né? Vendedores ambulantes, com um riquíssimo, onde a gente conta 1, 2, 3 membros, né? Que estão muito mais bem protegidos pelo dinheiro do que relação aí dessa realidade que a gente vai ver. O cortiço representa o Brasil pobre e o sobrado representa o Brasil dos ricos. E aí a gente vai ver também um outro ponto interessante. É a primeira narrativa que começa a trazer uma visão diferenciada das mulheres, né? Elas deixam de ser aquelas representações idealizadas, heroínas puras, né, intocadas, para serem mulheres muito próximas daquilo que seria um perfil mais ativo de personagem feminina. E ele escreve isso com uma riqueza de detalhes, é lógico, construídos através dessa visão que ele tem, meio que aí natural. Naquela mulata estava o mistério desta terra, a luz ardente do meio-dia, o sapoti doce como mel, a cobra verde traiçoeira, a muriçoca doida que assanhava seus desejos. Essa era a Rita Baiana. A sensualidade da mulher brasileira começa a dar os primeiros passos a um processo de estereotipação feminina, né, que sai daquilo que seriam as idealizações, né, que os românticos foram os últimos a defenderem essas mulheres puras, virginais, mas também já foram aqueles que já começaram a apresentar as mulheres em suas atuações dentro da sociedade, entre elas atuações femininas, né, em que elas se veem na capacidade de amar, né, de buscar também seus próprios desejos. E a Rita Baiana é essa afrodescendente, essa mulher negra, né, que tem uma condição de beleza e de exotismo que está classificado dentro daquilo que seria os estereótipos femininos da brasileira, principalmente a mulher negra, tá? Então, ela é sedutora, ela é sensual, ela é vista como um objeto a ser
a ser alcançado pelos homens, já que ela tem essa lascividade como característica de seu comportamento, inclusive fora dos padrões convencionais da sociedade da época, né? Ela tem vários parceiros, ela não tem um casamento fixo, ela tem uma subserviência que está atrelada àquilo que ela chama de paixão, né? Então, quando a paixão dela muda de lugar, ela também muda aí os seus aspectos importantes. Então, já começa aqui a nossa representação. Junto dela, pôs-se a trabalhar a Leocádia, mulher de um ferreiro chamado Bruno, portuguesa pequena e socada, de carnes duras, com uma fama terrível de leviana entre suas vizinhas. Seguia-se a Paula, uma cabocla velha, meio idiota, a quem respeitavam todos pelas virtudes que só ela dispunha para benzer e ericipelas e cortar febres no meio das rezas e feitiçarias. Era extremamente feia, grossa, triste, com os olhos desvairados, dentes cortados à navalha, formando ponta, como dentes de cão, cabelos lisos, escorridos e ainda retintos, apesar da idade. Chamava-lhe bruxa. Depois seguia-se a Marciane, mais sua filha Florinda. A primeira mulata antiga, muito séria e asseada em exagero. A sua casa estava sempre úmida das consecutivas lavagens. Em lhe apanhando o mau humor, punha-se logo a espanar, a varrer febrilmente, e quando a raiva era grande, corria a buscar um balde de água. Descarregava-o com fúria pelo chão da sala. A filha tinha 15 anos, a pele de um moreno quente, beiços sensuais, bonitos dentes, olhos luxuriosos de macaca. Toda ela estava a pedir homem, mas sustentava ainda a sua virgindade, e não cedia, nem à mão de Deus Padre, aos rogos de João Romão, que a desejava apanhar a troco de pequenas concessões na medida e no peso das compras que Florinda fazia diariamente à venda. Vejamos aqui. Uma relação correta entre o trecho apresentado e o movimento literário em que o cortiço está inserido, o movimento é o naturalismo, né? O que é que ele pede aqui, gente? A referência cuidadosa e delicada à sexualidade das personagens é parte de um esforço típico do realismo para apresentar o ser humano em sua totalidade, sem sobrecarregar um de seus aspectos. Primeiro, não é do realismo e eles não tinham nenhum cuidado em se referir à sexualidade dos personagens. Olha aqui quando ele diz, a filha tinha 15 anos e toda ela estava a pedir homem, como se falasse, como se ela tivesse essa condição de lascividade. A caracterização dos personagens como indivíduos únicos e isolados da coletividade, deixando em segundo plano suas relações sociais. É um traço típico do naturalismo. Olha, uma das coisas que a gente vai observar é que eles não falam de únicos e muito menos isolados. Eles são representantes de um coletivo. A preferência dos personagens pela razão e seu desespero pela fé em uma estratégia para valorizar a ciência e a objetividade, desvalorizar a religião, são características do realismo. Aqui a gente também não tem o realismo e a preferência, os personagens não são racionais e muito menos fora desses conceitos. A valorização da vida perto da natureza, com personagens que abrem mão dos métodos e dos objetos frutos da tecnologia para se ligarem à tranquilidade de uma vida sem máquinas, é uma das características do naturalismo. Gente, ó, essa questão da tecnologia ainda não faz parte do século XIX, né? Principalmente porque essa história do carpe diem, né, da fuga, não foi uma característica trabalhada por esses autores, tá? A descrição, deixa eu mudar aqui, não, deixa eu voltar aqui, pronto, volta aqui.
A descrição das características vulgares dos personagens, né? Chamava elas de feia. Frequente associação entre homens e animais, né? Nós vamos observar que é o que a gente chama de zoomorfização, né? O zoomorfismo, que é uma das características do naturalismo, ajudam a estabelecer uma concepção biológica do mundo e são características do naturalismo. A alternativa correta, letra E. Tá bom, gente? Dentro desses aspectos aqui, seriam a letra E. Então, gente, olha, na nossa história, não sei se nós terminamos aqui. Pronto. Olha, na nossa revisão sobre o naturalismo no Brasil, nós trouxemos aqui algumas características do Aloysio de Azevedo, que é o melhor representante do movimento. Esse maranhense que escreveu narrativas impactantes, que inclusive foram responsáveis por grandes transformações na sua vida pessoal, como a obra O Mulato, que deu a ele a possibilidade de ir à corte, né, à cidade do Rio de Janeiro, já que não tinha mais espaço para ele na cidade de São Luís. E o romance O Cortiço, que é o romance que fala sobre esse início, né, de divisão social do nosso país, um Brasil dividido entre ricos e pobres, tá? Na nossa aula de hoje, a gente revisou o naturalismo, falamos sobre o Aloysio de Azevedo, e a gente encerra o nosso período letivo, o primeiro semestre letivo de 2022, hoje, né? Sabendo que a gente vai voltar em agosto com a nossa programação normal. Desejo a todos aí ótimas provas e avaliações que vocês possam fazer nas escolas da Rede Seduc e que a gente volte com paz e saúde no próximo semestre. Abraço a todos e até mais, gente.